Primeira propriedade. O determinante da transposta de uma matriz é sempre igual ao determinante da matriz original. Ou seja, está me dizendo nessa propriedade que o determinante de uma matriz resulta no mesmo valor do determinante da transposta dessa matriz. Então, o determinante de uma matriz e o determinante da sua transposta, ou da matriz transposta dessa matriz, é sempre o mesmo valor. Então, eu coloquei aqui na tela uma matriz A quadrada de segunda ordem e a sua transposta. Lembrando que a transposição de matrizes ela é obtida escrevendo as linhas em formato de colunas, 4 e menos 6, coluna 4 e menos 6, e a linha 9 e 7 como coluna 9 e 7. Claro que da mesma forma, por consequência, a coluna 4 e 9 se transforma em linha 4 e 9 e também a segunda coluna, menos 6 e 7, se transforma em segunda linha, menos 6 e 7. Então, isso é matriz transposta, né? Pode escolher ou fazer pela transposição da linha virando coluna ou da coluna virando linha. Eu sempre acho mais cômodo e confortável pegar a linha, transformar em coluna, pegar a linha e transformar em coluna. Então, isso é matriz transposta. E aí está me dizendo que o determinante dessas matrizes, a matriz original, a matriz normal e a sua transposta resulta no mesmo valor. Então, vamos fazer esta confirmação. 4 vezes o 7, 28, menos 6 vezes 9, menos 54. Det, determinante da matriz A, é igual a 28, troca o sinal no lado esquerdo, né? Lembra dessa regra, copia e troca. E aí o determinante dessa matriz A resulta 28 com 54, 70, 82. Se eu faço o determinante da matriz transposta de A, 4 vezes 7, 28, 9 vezes menos 6, menos 54. Aí está observando o mesmo valor, né, nos dois lados. Então, obviamente, o resultado determinante vai ser o mesmo. Determinante da matriz transposta de A resulta 28, troca o sinal da esquerda, mais 54, de novo. Determinante da matriz transposta de A igual a 82. Segunda propriedade. Se trocarmos de posição duas filas paralelas de uma matriz, o seu determinante trocará de sinal. Então, se eu trocar duas filas paralelas, o que significa isso? Que eu posso trocar tanto duas linhas entre si, ou posso trocar duas colunas entre si, são as filas paralelas. E cada troca que eu executo entre duas filas paralelas resulta numa mudança de sinal desse determinante. Então, eu vou calcular rapidamente o valor desse determinante da matriz A, usando aqui a regra prática. 4 vezes 3 vezes 0. 0, vou aqui por baixo, pegando lá em cima o 6. Menos 1 vezes 1, menos 1, vezes o 6, menos 6. Agora, indo por cima, menos 2 e menos 5, com esse 2 aqui embaixo. Menos 2 vezes menos 5, 10, vezes 2, 20. E aí eu tenho aqui 14. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. Se eu pego agora menos 5 e 1, vou subir lá para o canto oposto, né? Está faltando menos 5 e 1, falta um terceiro elemento. Esse terceiro elemento lá em cima é o 4. Menos 5 vezes 1, menos 5, vezes 4, menos 20. E aqui em cima, menos 2 vezes o 1, e aí está faltando um terceiro elemento, canto oposto, o 0 aqui embaixo. Como um dos elementos é 0, né, isso vai dar 0. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, 2 vezes 0, 0. Então, esse lado aqui deu 0,
36 menos 20 dá 16. E aí o determinante dessa matriz A resulta. Copia o 14. Ó, esse lado direito sempre copia. E o lado esquerdo troca o sinal. Menos 16. E aí eu fico com determinante da matriz A igual menos 2. Ok. Eu vou calcular rapidamente aqui o determinante da matriz B. Na matriz C eu não vou fazer o cálculo, tá? Mas na matriz B aqui eu vou fazer o cálculo. Menos 1 vezes menos 2 vezes 0. Um dos elementos é 0, então já sei que resulta 0. Aqui embaixo, 4 vezes 1 vezes menos 5. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 5, menos 20. Estou usando aqui uma regra prática, né, para o cálculo do determinante, sem necessidade de repetir linhas e colunas. Tem no meu canal aí um outro vídeo que fala sobre determinantes, e aí essa regra aí é mostrada no final do vídeo, no último terço lá do vídeo, fala sobre essa regra prática para cálculo de determinantes sem a repetição das linhas ou das colunas, tá? Então aqui já fiz aqui que deu 0. Já fiz embaixo 4 e 1 vezes menos 5, que deu menos 20. E agora eu vou por cima aqui, 3 vezes 6, 18. Aqui embaixo agora, 18 vezes 2, 36. E aí, menos 20 com 36, 16. Menos 5 vezes menos 2 vezes 2. 2 negativos vai dar mais. 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Positivo. 6 vezes 1, 6. Vou lá em cima no canto oposto. 6 vezes 1, 6, vezes menos 1, menos 6. E agora aqui por cima, 3 vezes 4, 12, vezes o 0. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 0 é 0, né? Sempre que um dos elementos é 0, vai dar 0. E aí 20 menos 16, eu tenho 14. E aí o determinante dessa matriz B resulta lá do direito, 16 copia, lembra, né? Copia lá do direito e troca à esquerda. 16 menos 14. E aí, esse determinante da matriz B está resultando 16 menos 14, 2 positivo. Então, observa que houve aqui uma troca de sinal no determinante. Era menos 2 e agora é mais 2. Houve uma mudança de sinal. E aí, por que houve essa mudança de sinal? Porque aí foram trocadas duas filas paralelas. Observa que a linha 210 permanece no mesmo lugar, 210. Mas essas duas primeiras linhas, elas trocaram de posição. 4 menos 2, 6 está aqui, ó, como segunda linha, e lá é primeira. E a minha segunda linha aqui virou primeira linha na outra. Então, houve uma troca entre a primeira linha, entre a linha 1 e a linha 2. Houve essa troca. Então, como houve essa troca e essa única troca, há aqui uma mudança de sinal. No caso do determinante da matriz C, eu não precisaria ir fazer todo o procedimento. Porque o que eu observo? Que agora, da B para C, olha só, da B para C, houve uma mudança. A linha 1 permanece a mesma. Ó, em relação a B e C, a linha 1 permanece a mesma. Mas essas duas linhas, 4 menos 2 e 6, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 4 menos 2 e 6. Então, da matriz B para a matriz C também foi feita uma única troca. A troca entre... Deixa eu colocar aqui para ti, ó. Aqui foi estabelecida uma troca entre linha 2 e linha 3. Daqui para cá, ó, foi feita entre linha 2 e linha 3. Então, foi feita uma única troca novamente. Então, se aqui é 2, o determinante de C volta a resultar. Determinante de C volta a resultar de 2 para menos 2. Então, fica como a matriz A, o determinante da matriz A. Ok?
Bom, então essa é a propriedade. Cada vez que tu troca duas linhas entre si ou duas colunas entre si de lugar, gera uma mudança no sinal. Agora observa a comparação entre a matriz A e C. Eu vou colocar aqui, ó, a comparação entre matriz A e C. Olhando para a matriz A e olhando para a matriz C, observa que todas as linhas estão fora do lugar. 4 menos 2 e 6, primeira linha, virou terceira coluna. Menos 1, 3, 5, que é a segunda linha, virou primeira coluna. E a 2, 1, 0, terceira linha, virou segunda coluna. Então, observa que as três linhas estão fora do lugar. E aí eu pergunto, quantas trocas ocorreram? A tendência da resposta é falar 3 trocas, porque as três linhas estão fora do lugar. E, na realidade, nós vimos que foram 2 trocas. Uma troca até a B e outra troca para virar a C. Então, foram só 2 trocas. Então, como regra, quando todas as linhas estiverem fora do lugar ou quando todas as colunas estiverem fora do lugar, o número de trocas é sempre uma a menos da ordem desta matriz. De novo, essa matriz A ela é de ordem 3, ela é 3 por 3. Todas as linhas estão fora do lugar. Então, quantas trocas ocorreram? 2, é sempre uma unidade a menos. 2 trocas. Então, se a matriz A é menos 2, a primeira troca faz com que ela fique 2 e a segunda troca faz com que ela fique novamente menos 2. Então, eu posso usar esse raciocínio quando todas as linhas ou todas as colunas estão trocadas de posição. Vamos pensar agora para encerrar esta lâmina. Se fosse uma matriz de quarta ordem, uma matriz 4 por 4, uma matriz de quarta ordem. Ok. E todas as linhas, ou poderia ser também todas as colunas, estão fora do lugar. Todas elas trocaram de posição. Então, quantas trocas seriam? 3 trocas. Lembra que o número de trocas, quando todas as linhas ou todas as colunas estão fora de lugar, trocaram de posição, é sempre uma unidade a menos. 3 trocas. Então, se o determinante de uma matriz M de quarta ordem, onde todos trocaram de posição, todas as linhas ou colunas trocaram de posição, se o determinante dessa matriz M é igual a x, o determinante da matriz com todas elas trocadas, que eu vou chamar então de determinante da matriz N, e aí entende-se que essa matriz N é a matriz resultante de todas as linhas ou todas as colunas trocadas de lugar. Então, eu tenho aqui 3 trocas. Então, eu tenho x, a primeira troca vira menos x, a segunda troca vira x e a terceira troca vira menos x. Então, o determinante da matriz N é menos x, porque houveram 3 trocas. Então, troca, menos x, troca, mais x, troca, menos x. Ok? Então, dá para entender também nesse aspecto aqui, quando todo mundo tiver trocado de lugar, todas as linhas ou colunas, o número de trocas é igual a uma unidade a menos da ordem desta matriz ou desse determinante. Ok? Terceira propriedade. Essa é a propriedade, uma das mais simples que tem a respeito dos determinantes, que diz se os elementos de uma fila qualquer, de uma matriz, se esses elementos forem nulos, o determinante também será nulo. Então, se eu tenho uma fila de zeros, ou seja, eu tenho uma coluna ou uma linha, tá? Que pode ser linha de zeros, ou uma coluna formada por zeros, o determinante dessa matriz é zero. Então, não preciso efetuar o cálculo, já sei que é zero. Por exemplo, na matriz A, eu tenho uma coluna de zeros. Então, se eu fizer o determinante de A, eu vou colocar aqui, ó, embaixo, determinante desta matriz A, eu já sei que é nulo, eu já sei que é zero. Se eu efetuo os cálculos, menos 1 vezes menos 2 vezes 0 vai dar 0, né? Um dos elementos é 0. Aqui por baixo eu pego lá em cima, né, pela regra prática,
4 vezes 1, 4 vezes o 0 é o 0. Se eu pego aqui por cima 3 vezes 0 e o canto oposto, que é 2, 3 vezes 0, 0, vezes 2, 0. Então, esse lado deu 0. 0 vezes menos 2 vezes 2 dá 0, né? Um dos elementos da diagonal é 0. 0 vezes 1, canto oposto, lá em cima, menos 1. 0 vezes 1 vezes menos 1 dá 0, um dos elementos é 0. 3 vezes 4, com quem? Aqui embaixo, no canto oposto, 0. 3 vezes 4, 12, vezes o 0 é o 0. Então, observa que deu esse lado 0, então det de A é o lado direito, troca o sinal do esquerdo, né? Tanto faz, mais 0 ou menos 0. E aí o det realmente, det A, é igual a 0. Esse segundo exemplo eu tenho uma matriz onde a linha é composta por elementos todos nulos ou todos iguais a 0. Então, significa que o determinante dessa matriz B também deverá resultar 0, por propriedade. Então, eu não preciso efetuar o cálculo, mas eu vou fazer como comprovação. Menos 1 vezes 0 vezes o 4, um dos elementos é 0, vai dar 0. 0 vezes 1, canto oposto lá em cima, 7. 0 vezes 1 vezes 7 dá 0. Agora em cima, 3 vezes 0, canto oposto é o 2. 3 vezes 0, 0, vezes 2 é o 0. Deste lado deu 0. 7 vezes 0 vezes o 2. Isso vai dar 14. 14 vezes 0 é 0, né? Um dos elementos é 0, resulta 0. Por baixo, 0 e 1, com canto oposto, que é menos 1. 0 vezes 1 vezes menos 1, 0. E aqui eu tenho 3 vezes 0 vezes o 4. Um dos elementos é 0, também vai dar 0. Desse lado, 0, e dá para perceber que o determinante de B realmente copia lado direito, que é o 0, troca o sinal da esquerda, 0. E aí, determinante da matriz B se confirma que é 0. Então, se a matriz apresenta uma fila de zeros, seja ela uma linha ou uma coluna, o determinante será 0. E isso serve para qualquer ordem de matriz. Uma matriz quadrada 2 por 2, uma 3 por 3, uma 4 por 4, não importa, ok? Quarta propriedade dos determinantes. Se uma matriz apresentar duas filas paralelas proporcionais, o seu determinante será nulo, ou seja, o seu determinante será igual a 0. Bom, eu vou calcular primeiro o determinante dessa matriz A, que deverá ser 0 pela propriedade, e aí depois eu vou para comentar onde essa propriedade se aplica, onde que ela está existindo nessa matriz A. Fazendo então o cálculo do determinante do modelo tradicional, regra de Sarry, de forma abreviada, sem repetição de linhas e colunas. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Então, isso vem para o lado direito, 18. Venho por baixo, só tem dois elementos, pego o canto oposto, que é o 1. Menos 5 vezes menos 4, 20. 20 vezes 1, 20. Agora, eu vou lá em cima e pego esses dois na diagonal. Está faltando o terceiro elemento, canto oposto, que é o 6. Menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 vezes 6 dá menos 60, menos 84. Aí eu tenho aqui menos 84, 20 com 18, 38, 84 menos 38. 14 é o 6, aqui cedeu 7, 7 menos 3, 4, 46. Como o sinal do maior é negativo, eu tenho aqui menos 46. Então, lado direito, menos 46. Lado esquerdo, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 6, 18. Venho por baixo, pego o canto oposto lá em cima. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 3 vai me dar 28 vezes 3, 60 com 24, 84. Então, isso me dá 84 negativo, né? Eu tenho 7 vezes menos 4 vezes 3. Um negativo vai dar negativo menos 84.
E por cima agora, menos 2 vezes o 5 vezes o 2. Menos 2 vezes 5 menos 10, vezes 2. Aliás, menos 2 vezes menos 5 dá mais 10 vezes 2 dá 20. E eu tenho 20 positivo. Se observar, esses valores aqui da esquerda são os mesmos da direita. Então, obviamente que essa soma também resulta menos 46. E o determinante dessa matriz A resulta, copia lá direito, menos 46, e aqui com mais 46. E aí esse determinante resulta, determinante de A, resulta zero. Aquilo que eu já havia previsto, né, que o determinante seria zero. Por quê? Porque essa matriz ela satisfaz essa propriedade, porque ela apresenta filas paralelas proporcionais. Bom, lembra que filas paralelas podem ser tanto linhas quanto colunas. Então, significa que eu tenho ou duas linhas ou duas colunas proporcionais entre si. O que significa isso? Que uma linha ou uma coluna é o resultado da outra multiplicado por alguma coisa. Basicamente é isso. E aí eu consigo perceber que da primeira linha para a terceira linha, houve aqui um produto por 2. Olha só, a terceira linha é o dobro da primeira linha. Então, aqui houve uma proporcionalidade. Eu multipliquei a primeira por 2 para resultar a terceira, ou seja, a terceira linha foi construída a partir do dobro da primeira. Eu fiz aqui 1 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 2, menos 4. E 1 vezes menos 2, aliás, 1 vezes 2, 2. Então, isso significa proporcionalidade de linha ou coluna. Uma é o resultado da outra multiplicado por um valor. Isso também poderia ter acontecido, e a propriedade também se repete, se eu tivesse, por exemplo, uma coluna sendo multiplicado por alguém para resultar a outra coluna. Se isso tivesse acontecido, também resulta zero. Ok? Então, essa é a propriedade de proporcionalidade de filas paralelas, onde o determinante resulta zero. Propriedade dos determinantes de número 5. Se uma matriz apresentar uma fila que seja combinação linear de outras duas paralelas, o seu determinante será nulo, ou seja, seu determinante será igual a zero. Então, uma outra propriedade aqui, onde nós temos determinante nulo ou determinante igual a zero. Quando uma linha ou uma coluna, ela decorre da combinação linear entre duas outras linhas ou colunas. Se eu tenho uma linha marcada, eu vou verificar a combinação linear entre duas linhas. Se eu tenho uma coluna marcada, para essa propriedade, eu vou estabelecer a combinação linear entre duas colunas. Então, isso que acontece. Bom, essa propriedade é uma propriedade que talvez seja a mais difícil de ser aplicada, porque é a mais difícil de enxergar-se, principalmente durante uma prova, né? A ocorrência ou o momento em que ela está sendo aplicada. Então, ela não é muito visível, ela não é tão direta quanto as outras. Mas eu vou aqui, então, mostrar como que está sendo a ocorrência nessa matriz A. Eu vou, do lado aqui, replicar essa matriz como determinante para o seu cálculo, para não poluir aqui essa figura, depois eu quero utilizá-la, né? Então, para não poluir, eu vou construir aqui o determinante relativo a essa matriz. 0, 2, 2, 5, menos 1 e 9, menos 4, 3 e menos 5. E aí vou calcular o determinante num formato típico, né? Usando a regra de Sarri de forma abreviada. 0 vezes menos 1 vezes 5, vezes menos 5, vai dar 0, né? Um dos elementos é 0. Então, isso aqui resulta 0. Venho aqui embaixo, 5 vezes 3, canto oposto lá em cima, o 2. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30.
Agora venho aqui em cima, 2 vezes 9, canto oposto, aqui embaixo, menos 4. 2 vezes 9 é 18, 18 vezes menos 4, mais vezes menos dá menos, menos 72. E aí 30 menos 72, isso resulta menos 42. No outro sentido, 2 vezes menos 1 vezes menos 4, isso vai dar mais, porque eu tenho 2 negativos. 2 vezes 1, 2, vezes 4, 8. E agora eu venho aqui embaixo, 9 vezes 3, canto oposto. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 0 dá 0, né? Lembra que sempre que um dos elementos do produto é 0, o resultado é 0. E agora falta 2 vezes o 5, 10. 10 vezes menos 5. Eu tenho um negativo só, vai dar menos. 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50. E aí, 8 menos 50, menos 42. Olha só, os valores dos dois lados são iguais, o determinante vai ser 0. Determinante igual. Copia lá do direito, lembra, né? Copia o sinal e aqui troca o sinal. Menos 42, aqui vai trocar o sinal, mais 42. E aí, esse determinante está resultando 0. Ok, então aqui eu não apliquei a propriedade, eu resolvi o determinante pela regra de Sarry, embora sem repetir as linhas nem as colunas, eu fiz de forma abreviada, mas apliquei a regra de Sarry. Agora, aplicando a propriedade, eu tenho que buscar dentro dessa matriz qual é a combinação linear que está existindo. Ou seja, eu vou combinar duas filas para encontrar a terceira. Então, uma fila, ela resulta da combinação linear de outras duas. Eu já estabeleci aqui uma espécie de cola, né? Uma espécie de... Aqui adiantei, ó, que a combinação linear é 2 vezes C1 mais C2. O que significa isso? Que eu multiplico a primeira coluna por 2, somo com a coluna 2, e isso resulta o quê? A terceira, né? Eu combino a 1 e a 2 para resultar a coluna 3. Então, vamos ver como que se dá isso. Ó. 2 vezes a coluna 1. Então, a coluna 1 aqui tem o elemento 0. 2 vezes o 0. Mais a coluna 2. O elemento aqui é o 2. Então, eu tenho 0. 2 vezes 0, 0. Mais o 2. E a gente sabe que 2 vezes 0, 0. 0 mais 2 é 2. E aí, fecha esse 2 aqui. Ó. Muito bem. Vou fazer agora a combinação linear do outro elemento, no 5. Então, 2 vezes coluna 1, 2 vezes o 5, mais coluna 2, mais o menos 1. Aqui, né, já dá para trocar, né? Mais com menos dá menos. Isso tem que resultar o 9. Vamos ver se resulta. 2 vezes o 5, 10, mais com menos dá menos, 10 menos 1, realmente, ó, resultou o 9. Bateu. E agora eu vou fazer da terceira linha. 2 vezes primeira coluna, 2 vezes menos 4. Mais coluna 2, mais o 3. Isso tem que fechar menos 5. Verificar se fecha. 2 vezes menos 4, aqui dá menos 8. Menos 8 com mais 3, realmente resulta menos 5. Fechou. Então, realmente, se eu faço esse aqui vezes 2 e somo com essa coluna, resulta a terceira. Ok? Então, 2 vezes a coluna 1 mais a coluna 2, eu consigo construir a coluna 3. Então, isso é combinação linear. Quando uma linha ou uma coluna se obtém a partir de uma regra linear, uma regra em primeiro grau, nas duas outras filas paralelas, outras duas linhas ou outras duas colunas. Como eu te falei, isso não é uma propriedade muito fácil, né? Ela não é muito visível, ela não é muito explícita, mas ela funciona. Propriedades dos determinantes. Propriedade número 6.
Se multiplicarmos uma fila de uma matriz por um certo número, o seu determinante também ficará multiplicado por esse número. E aqui eu até acrescento, se multiplicarmos ou dividirmos os elementos de uma fila por um certo número, o determinante ficará dividido por esse número. Então, se eu multiplico os elementos de uma linha ou de uma coluna por um valor, o determinante fica multiplicado por esse valor. Se eu multiplico ou divido uma coluna por um certo valor, os elementos de uma coluna por um certo valor, o determinante também fica dividido por esse mesmo valor. Vou te mostrar isso numericamente. Eu tenho aqui uma matriz A e tenho uma matriz B. Eu vou calcular os determinantes primeiro dessa matriz A e da matriz B, para depois estabelecer a comparação entre os valores obtidos. 5 vezes menos 3 vezes 4, aí eu tenho aí um negativo só da menos, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 4, 60, menos 60. Na regra de Sarri, de forma abreviada. Vou por baixo, canto oposto lá em cima. 2 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0. Agora por cima, pegando o canto oposto embaixo. Menos 2 vezes 1 vezes 3. Menos 2 vezes 1, menos 2, vezes 3, menos 6. E aí eu fico com menos 60 com menos 6, menos 66. Para o outro lado, deixa eu apagar ali para não ficar arriscado. Aqui, menos 6. Menos 66, lado direito, lado esquerdo. 3 vezes menos 3 vezes 3. Um negativo só vai dar menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 27. Agora, por baixo, 1 vezes 0, canto oposto. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. Em cima, menos 2 vezes o 2 e vezes o 4. Um negativo, né? Só tem o menos 2 que é negativo. Então, já sei que vai dar menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Isso resulta menos 16. E aí, menos 27 com menos 16 vai dar 7, 13. Vai dar menos 43. O determinante desta matriz A resulta, copia lado direito. Lembra que o lado direito eu copio e o lado esquerdo eu troco o sinal. Então, eu tenho menos 66, trocando o sinal, mais 43. E aí, esse determinante está resultando menos 66 mais 43, isso dá menos 23. Ok, então esse é o determinante de A. Deixa eu colocar aqui. Determinante da matriz A igual menos 23. Ok. Calculando o determinante da matriz B, usando a regra prática. 5 vezes menos 6 vezes 4, isso resulta menos 60, menos 120. Venho embaixo, 4 vezes 0 vezes o 3. Um dos elementos é 0, né? 4 vezes 0 vezes 3 vai dar 0. Agora, por cima, menos 2 vezes 2 vezes o 3. Menos 2 vezes 2 vezes o 3, isso vai dar menos, só tem um negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Isso resulta menos 12. E aí, menos 120 com menos 12, menos 132. Lado esquerdo, 3 vezes menos 6 vezes 3, um negativo só dá menos. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 3, 54. Menos 54. 2 vezes 0, canto oposto lá em cima no 5. Como um dos elementos é 0, 2 vezes 0, 0, vezes 5, 0. Em cima, menos 2 vezes 4, vezes o canto oposto aqui embaixo, que é 4. Um negativo só, menos 2, 4 e 4. Um negativo só, que é o menos 2. Isso resulta, então, negativo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Menos 32. Menos 54 com menos 32,
menos 86. Determinante da matriz B resulta menos 132. Copia. Lembra? Copia. E esse aqui troca. Menos 132 com mais 86. Aqui no rascunho. 132, 86. 12 menos 6, 6. Aqui dá, cedeu 12 menos 8, 4. Ele cedeu 0, 46. Então, isso resulta aqui, sinal do maior, menos 46. Determinante da matriz B igual menos 46. Está aqui o det-B. Bom, o que eu observo em relação aos determinantes? Que de menos 23 para menos 46, houve aqui o dobramento, né? Houve aqui o dobro, multipliquei por 2 o determinante. Menos 23 vezes 2, menos 46. E eu já sabia que isso ia ocorrer. Então, se eu tinha o determinante do 4, eu já sabia também o determinante do A. Se eu já sabia o determinante do A, eu já sabia também o determinante do B, porque era só dobrar. Mas por que, professor? Onde é que tu enxergaste isso? Enxerguei aqui, ó. A primeira linha é a mesma. A terceira linha, 304, é a mesma. Mas a linha do meio, a segunda linha, 2 menos 3, 1, não é a mesma. E observa que esta linha para esta linha, segunda linha da matriz A para a segunda linha da matriz B, foi feita aí a multiplicação por 2. Então, como eu multipliquei uma linha por 2, significa que todo o determinante ficará multiplicado também por 2. Então, é isso que a propriedade está colocando. Se eu multiplico uma fila, seja ela linha ou coluna, por um certo número, o determinante fica multiplicado por esse mesmo número. Foi isso que aconteceu. Multipliquei uma linha por 2, o determinante ficou multiplicado por 2. Bom, então, esse tipo de propriedade pode ser aplicado numa situação como essa aqui. Vou continuar aqui, fazer um contra-exemplo, né? Ou um exemplo complementar. Olha só, eu vou aqui criar um determinante em terceira ordem e vou fazer agora em linha. Eu vou colocar aqui A, B e C. Vou colocar aqui o elemento 3, menos 2 e 4. E aqui eu vou colocar o elemento raiz quadrada de 3. Vou colocar 1/3. E aqui eu vou colocar 0,7. Isso é para dar um certo susto, né? Para causar aí um certo pânico em quem vai fazer isso aqui, certo? Então, eu tenho um determinante genérico aqui, né? Coluna ABC, 3 menos 2, 4, e raiz de 3, 1/3 e 0,7. E vamos supor que esse determinante resulte 10. Então, aqui eu tenho valores ABC de tal forma que o determinante obtido aqui é 10. Então, isso eu estou te informando. E aí a pergunta é sobre esse outro determinante. Então, agora aqui eu vou constituir um segundo determinante. E aqui eu vou colocar 2A, 2B, 2C. E aqui eu vou colocar o 9. Vou colocar aqui menos 6 e vou colocar aqui o 12. E aqui eu vou continuar com raiz quadrada de 3, 1/3 e 0,7. E aí vem a pergunta, quanto é esse determinante? Eu vou colocar aqui, vou chamar isso aqui de x. Então, quanto é esse x? Quanto vale esse determinante? Bom, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que comparar as duas matrizes e verificar quais são as modificações ou qual foi a modificação executada aí.
E observa que a terceira linha, ela se replica aqui, ó, a linha mais complicada, vamos dizer assim, né, é a linha que se repete. Então, nota que esta linha, aliás, essa coluna, ela se repete. Então, essa coluna não interfere em nada no determinante. Então, ela não vai ser utilizada para nada. Ela está a mesma. Agora, quando eu olho ABC e olho aqui 2A, 2B, 2C, o que eu observo? Que essa coluna foi multiplicada por 2. Então, significa que o det vai ser multiplicado por 2. Então, vou pensar assim, ó, eu já tenho 10, que é o determinante da matriz de saída. Como eu tenho uma coluna multiplicada por 2, esse 10 vai ser multiplicado por 2, que é relativo à coluna 1, que foi multiplicado por 2. E quando eu olho para a segunda coluna, eu observo que menos 3, menos 2 e 4, para 9, menos 6 e 12, foi feito aqui um produto por 3 agora. 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 3, menos 6, 4 vezes 3, 12. Então, foi feito um produto por 3. Então, significa que o determinante também ficará multiplicado por 3. E nota que isso vai ocorrer de forma acumulativa. Eu tenho uma coluna multiplicada por 2, o determinante fica já multiplicado por 2. E como eu tenho, ao mesmo tempo, uma multiplicação de uma coluna por 3, o determinante também fica multiplicado por 3. Então, aqui eu tenho vezes 2 e vezes 3. E aí eu consigo o valor desse determinante. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. Então, o x é igual a 60. Ok? Então, tem a aplicação dessa propriedade de forma dupla, né, em duas colunas. Propriedades dos determinantes. Propriedade número 7. O determinante de um produto matricial é igual ao produto dos determinantes das matrizes. Então, está dito que o determinante de um produto de duas matrizes, da multiplicação, é a mesma coisa que eu calcular o determinante de uma das matrizes multiplicando pelo determinante da outra matriz. Então, é isso que está sendo dito. E aí eu vou aplicar essa propriedade de forma a confirmá-la. Então, primeiro eu vou fazer aqui a multiplicação dessas duas matrizes, como se aqui fosse a matriz A e aqui fosse a matriz B, e eu tenho aí o produto de A vezes B. Aí lembra de produto de matrizes, que o produto é dado multiplicando linha por coluna. Então, fazendo isso, 2 vezes o 4, 8. Agora, menos 3 vezes o menos 6, mais 18. Só para reforçar, eu multipliquei esta linha por esta coluna, cada um com seu elemento. Permaneço nessa linha e faço com a outra coluna. Então, eu tenho 2 vezes 1, que resulta 2, e menos 3 vezes o 3, que dá menos 9. E aí, eu fiz o produto desta linha, agora pela segunda coluna. Então, essa primeira linha já foi feita com as duas colunas, troco de linha e venho para a linha formada por 0 e 5. E multiplico pela primeira coluna, cada um com o seu. 0 vezes o 4, 0. E 5 vezes o menos 6, menos 30. Ok, então reforçando o que eu fiz. Segunda linha, primeira coluna, cada um com o seu. 0 com 4, 5 vezes menos 6. Agora eu continuo na segunda linha, fazendo com a segunda coluna. 0 vezes o 1, que dá 0. E 5 vezes o 3, que dá 15. Mais 15. E aí eu fiz a segunda linha, pela segunda coluna, 0 vezes 1, 5 vezes 3. Ok, e essa matriz, então, eu obtenho a matriz produto, né, dá para dizer que é A vezes B. A vezes B é igual
8 mais 18, 26. 2 menos 9, menos 7. 0 menos 30, menos 30. E 0 mais 15, 15. Está aqui a matriz AB. E agora eu vou calcular o determinante dessa matriz AB. Lembra que eu vou cruzar aqui, ó, 26 vezes 15. 26 vezes 15, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. 1 vezes o 6, 6. 1 vezes o 2, 2. 0, 9, 3, 390. Podia ter pego, né, 260 mais 130. Então, aqui dá 390. Para o outro lado, menos 7 vezes menos 30. Menos com menos dá mais. E aí, 7 vezes 30, 210. Mais 210. E aí, o det, o determinante do produto matricial A vezes B, resulta, lembra? Copia lado direito, troca lado esquerdo. 390 menos 210. Determinante do produto AB resulta 390 menos 210 dá 180. Ok, então o determinante da matriz AB é 180. Isso aqui, ó. Determinante de AB é 180. Agora eu vou calcular separado os determinantes. Primeiro da matriz A, matriz que eu denominei A. 2, menos 3, 0 e 5. E aqui do lado, aproveito e calculo o determinante da outra matriz, da matriz que eu denominei B, 4, 1, menos 6 e 3. Vou fazer, então, o cálculo. 2 vezes o 5, 10. Menos 3 vezes o 0, 0. Lembra? Det, que nesse caso aqui, det A. Copia lado direito, troca o sinal esquerdo. 10 menos 0, det A, igual a 10. Que seria isso aqui, então, né? 10. Vou fazer o determinante da matriz B. 4 vezes o 3, 12. 1 vezes menos 6, menos 6. Det, determinante da matriz que eu chamei B, né? Igual, copia lá do direito 12, troca o sinal da esquerda, mais 6. E aí eu tenho que o determinante da matriz B resulta 12 mais 6, 18. Então, está aqui o determinante da matriz B, 18. E aí, realmente, né, 180 é igual a 10 vezes 18. Então, ficou, de certa maneira, justificado que se eu pego o determinante da matriz A e multiplico pelo determinante da matriz B, é o mesmo que fazer direto o determinante do produto A vezes B. E essa propriedade, na realidade, é um teorema chamado de teorema de Binet, onde, então, o determinante de um produto de matrizes é igual ao produto dos seus respectivos determinantes. Ok? Oitava propriedade. O determinante de A elevado ao expoente menos 1 é igual a 1 sobre o determinante de A. Ou seja, o determinante da matriz inversa é igual ao inverso do determinante. Como assim? Se eu tenho uma matriz A, cujo determinante é igual determinante de A e determinante de A elevado a menos 1, ou seja, determinante da sua inversa. Se o determinante de A, por exemplo, é igual a 3/5, o determinante da sua inversa é igual a 5/3.
Se o determinante da matriz A, por exemplo, é igual a 7, o determinante da matriz inversa é igual a 1/7. Então, é disso que trata essa propriedade. O determinante da matriz inversa é o inverso do determinante. Antes de proceder propriamente à aplicação da propriedade neste exemplo, eu vou retomar contigo como que se calcula, como se chega na matriz inversa, como que eu chego nesta matriz a partir da matriz A. Então, eu coloquei aqui ao lado 3 passos para a regra prática de determinante, para o cálculo do determinante da matriz inversa, ou ainda para o cálculo da matriz inversa. Essa regra prática ela é só válida para a segunda ordem. Para a terceira ordem, eu não tenho como usar essa regra prática, eu vou usar, então, a regra típica, usando lá a matriz identidade, né? Produto igual a matriz identidade. Bom, os 3 passos para encontrar-se a matriz inversa de uma matriz em segunda ordem. Primeiro passo, calcular o determinante. Calcular o determinante da matriz. E eu vou aproveitar aqui o espaço e vou calcular o determinante aqui mesmo. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 2, 16. Então, significa que o determinante dessa matriz A é igual. Lembra? Copia lá do direito, 18. Troca o sinal do lado esquerdo, menos 16. E aí, o determinante da matriz A resulta, determinante de A resulta 2. Agora eu vou calcular, vou determinar a matriz inversa para fazer o seu determinante. Então, o cálculo da matriz inversa, como se dá? Nos 3 passos. Primeiro, o cálculo do determinante, está aqui, ó, o determinante de A é 2. Então, já posso colocar aqui, ó, determinante de A é igual a 2, está feito. Segundo passo, o segundo passo eu vou dividir todos os elementos da matriz, todos os elementos da matriz pelo determinante obtido, né, lá no passo número 1. Então, eu vou construir isso numa outra cor aqui. Então, eu vou dividir, ó, 6 pelo determinante calculado, 6 por 2, que dá 3. 8 por 2, que dá 4. 2 por 2, que dá 1. E aqui aí 3 por 2, né, quebrado, é 1,5 ou 3 meios. Eu vou colocar 3 meios. Então, retomando, calculo o determinante da matriz, pego todos os elementos dessa matriz e divido por 2. Foi isso que eu fiz no segundo passo. E agora eu vou para o terceiro passo. O terceiro passo diz que eu pego o determinante principal, os elementos do determinante principal, e troco de posição, troco de lugar entre si. Determinante diagonal principal, mudança de posição. Enquanto que a diagonal secundária, eu faço a mudança de sinal. Então, no terceiro passo, eu obtenho propriamente a matriz inversa. Então, olha só aqui, ó, a matriz A na menos 1, a matriz inversa, ela vai ser igual. Diagonal principal, troca de posição. E aqui fica claro, ó, P, posição, S, sinal.
Então, principal troca de posição, secundária troca de sinal. E aí eu fico, então, que essa diagonal aqui, ó, troca de posição, que é a principal. Então, 3/2 vai subir e esse 3 vai descer. E essa diagonal secundária 4 e 1, eles trocam de sinal, sem trocar de posição, só o sinal. -4 e -1. Então, essa aqui é a matriz inversa pela regra prática. Calcula o determinante, divide todo mundo pelo determinante, diagonal principal troca de posição, diagonal secundária troca de sinal. E olha como realmente, ó, eu obtive aqui, ó, a matriz inversa. Eu já havia postado desde o início. Então, está aí a confirmação, está ali a matriz inversa. E agora eu vou calcular o determinante dessa matriz inversa. 3/2 vezes 3. 3/2 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 9/2. E aqui, -4 vezes -1, mais 4. Determinante da matriz inversa A na -1 é igual, lado direito normal, 9/2. Troca o sinal da esquerda, -4. Det da matriz inversa A na -1 igual. Estabeleço aqui o mínimo múltiplo comum, né? Eu poderia também transformar esse 4 aqui em 8/2, dá na mesma. MMC 2, 2 por 2, 1 vezes 9, 9. Menos 2 por 1, 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1/2. Então, o determinante da matriz inversa de A resultou 1/2. E aí, realmente se confirma que o determinante de A sendo 2 e o determinante da sua inversa sendo 1/2, realmente o determinante da inversa é o inverso desse determinante, 1 sobre 2. E a propriedade, então, ela se verifica, ela se confirma através dessa justificativa aí com um exemplo. Ok? Então, retomando, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz. Propriedade número 9. O determinante da matriz triangular é igual ao produto dos elementos da sua diagonal principal. Bom, então, primeiro é interessante que nós saibamos do que se trata quando se fala em matriz triangular. A matriz triangular, ela pode ser triangular superior e triangular inferior. A matriz triangular é aquela em que todos os elementos acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, ou ambos acima e abaixo da diagonal principal, todos os elementos são iguais a 0. Então, deixa eu colocar para ti aqui o exemplo de uma matriz triangular inferior. Aqui eu tenho uma matriz triangular superior. Aqui eu tenho a diagonal principal. E todos os elementos acima dessa diagonal principal são nulos. 0, 0 e 0. Elementos acima da diagonal principal são nulos. Eu poderia ter também uma matriz triangular, e aí triangular inferior, se abaixo da diagonal principal os elementos fossem iguais a 0. Como, por exemplo, eu coloco aqui numa matriz B. Eu tenho aqui 5, menos 4 e menos 1. Aqui eu tenho 7, menos 9, 6, 0, 0 e 0. Essa matriz, ela também é triangular. Aqui eu tenho a diagonal principal e abaixo dessa diagonal principal todos os elementos são nulos. E eu posso ter inclusive uma matriz que ela é triangular superior e inferior. Eu posso ter 0 aqui e 0 aqui. Ela continua sendo uma matriz
triangular. E nesse caso, além de matriz triangular, ela também é chamada de matriz diagonal. Quando eu tenho elementos na diagonal principal e todos os demais elementos acima da diagonal principal, abaixo da diagonal principal, são iguais a zero. Bom, então já definimos o que é uma matriz triangular. Acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, eu tenho elementos iguais a zero, e é por isso, de novo aqui reforçando, que essa matriz A ela é uma matriz triangular. E diz que o determinante de uma matriz triangular se dá pelo produto dos elementos da diagonal principal. Então, de acordo com essa técnica, com essa teoria, com essa propriedade, o determinante dessa matriz A, ele é obtido multiplicando-se 6 vezes menos 2 e vezes 4, os elementos da diagonal principal. E aí eu tenho que esse determinante da matriz A resulta, um negativo só é menos, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 4, 48. Então, esse determinante é 48. Nota que eu não precisei resolvê-lo todo, só apliquei a propriedade. Mas se eu resolvesse fazer pelo cálculo determinante, multiplico esses 3, 6 vezes menos 2, menos 12, vezes 4, menos 48, que é o produto da diagonal principal. Aqui embaixo, 8 vezes menos 5 vezes 0, e aí isso vai dar 0, porque um dos elementos é 0. Esses dois aqui vezes o 3, vai dar 0 também, e eu fico com menos 48. Lado esquerdo, 0 na diagonal, 0. Esses dois de baixo com o canto superior acima, 0 vezes menos 5 vezes 6 dá 0, um dos elementos é 0. E agora acima, 0 vezes 8 vezes 4 também vai dar 0, que um dos elementos é 0. E aí o determinante da matriz A resulta lado direito normal, menos 48, troco o sinal da esquerda, menos 0, e aí o determinante